Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da CSN, CSNA3. Aqui, lembrando dessa análise especial que o foco dela é usar a análise técnica, que é a minha especialização, visando olhar para um longo prazo, gráfico anual, gráfico quadrimestral e ir descendo para o médio a curto prazo, aí, indo para gráfico mensal, semanal e gráfico diário. Antes de mais nada, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aqui para se inscrever gratuitamente no meu canal, o canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Se estiver aparecendo para você, passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem. Na sequência, clica na opção de se inscrever gratuitamente. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, assim como essa análise especial. Se não estiver aparecendo essa opção para você, a imagem inscreva-se, tem outras formas aí de se inscrever gratuitamente aqui no canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí no seu celular, no seu desktop, receber em tempo real todas as recomendações, carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão. Então vamos lá, falando aqui do longo prazo até o curto prazo, em cima de CSNA3, começando pelo gráfico anual. Ativo que está dentro de um viés de alta, um cenário de alta, um movimento de subida, veio a fechar acima da média, ficou patinando aqui durante 2 anos e agora, nesse ano, já apresentando um alta de 65,8%, rompendo tudo aqui para cima. Então, um cenário positivo. Fechamento desse ano aqui para cima de toda essa região aí dos 12,54, reforça ainda mais o cenário para cima, onde o principal desafio aqui no gráfico anual ficaria por volta dos R$ 17,39, assim, o desafio principal aqui e a máxima histórica na casa dos 24,79. Dentro desse contexto, sinalização de alta em cima ali da média móvel de 13 períodos, fica mais para se buscar operações de compra nos gráficos de menor periodicidade, para se colocar a ação na carteira pensando aí nos gráficos de menor periodicidade, pensando no longo prazo. Aí seria uma das formas de entrada, é colocar ali, aproveitar momentos de queda que chega em regiões de suporte e vai fazendo ali, acrescentando o ativo na carteira de longo prazo. Por exemplo, aqui no gráfico quadrimestral da CSNA3, a gente tem aqui uma tendência de alta, uma confirmação de um pivô de alta que foi feita aqui nesse candle anterior, um belíssimo pivô de alta. Inclusive também podemos colocar até em vermelho aqui, podemos falar sobre o padrão de reversão padrão gráfico, né, de reversão de tendência chamado de ombro, cabeça, ombro invertido, que foi também confirmado. Aqui está o ombro, cabeça, ombro, então invertido, rompeu aqui a linha de pescoço, veio aqui para cima e agora pode recuar, está recuando aqui nesse momento 15,79% nesse candle aqui, no quadrimestre, nesse candle que representa um quadrimestre, 80 dias. Está recuando, que é até algo normal depois de uma pancada para cima, fazendo um recuo, fica interessante dentro desse grande candle de alta, assim como eu falei lá do gráfico anual, se buscar a oportunidade de compra em sinalizações de alta, por exemplo, no gráfico mensal, no gráfico semanal ou mesmo em regiões de suporte. São alternativas de entrada pensando em prazo maior, de longo prazo ou mesmo até no médio prazo. Então, pegando aqui esse padrão e fazendo as devidas projeções de alta, começando aqui pegando o Fibonacci, fazendo uma projeção alternada do pivô de alta. Então a gente tem aqui a primeira projeção já foi atingida, 14,57%. O que é essa projeção? A base da projeção é esse movimento aqui, ó, esse daqui até esse ponto aqui. E ele projetando a partir dos 5,30, 61,8% desse movimento, bate em 14,57%. Projetando todo esse movimento aqui a partir dos 5,30, o objetivo seria em 27,22, já acima da máxima histórica que está localizada em R$ 24,79. Outra projeção, a projeção agora, desculpa, a projeção clássica do Fibonacci, projeção de 61,8% em cima desses 12,54, ou seja, 61,8% aqui desse tamanho desse movimento, aqui para cima, daria lá na faixa dos 34,47. Então, uma projeção aí mais forte para o Fibonacci. Lembrando que se fosse fazer a projeção 100% desse movimento de subida, a gente teria uma projeção muito mais para cima, falando em termos percentuais. Em termos de valor, seria projetar basicamente ali a diferença entre 2,44 para 12,52. Vamos arredondar
ali R$10, aqui para cima a projeção de alta seria na faixa dos 22,44, 22,50. Então seria essa a diferença, a projeção clássica de acordo com o número mesmo, a parte aí, a projeção aritmética, vamos dizer assim, se fosse usar o Fibonacci aritmético em vez de ser o logaritmo. Então temos aqui projeções, um cenário bem positivo no papel, gráfico anual e gráfico quadrimestral, só que passando por um processo de correção. Vamos dar uma olhada nessa correção? Gráfico mensal, a tendência é de alta, ativo está dentro de uma correção, aqui basicamente 1, 2, 3, indo para o quarto candle dessa correção. E o principal patamar de suporte aqui na faixa dos 13,18, seguido de 12,54 e 11,67. Esses para mim são os principais suportes para a CSNA3. E traçando os números aqui do Fibonacci em cima desse movimento de subida, chamada retração, correção aí, as correções do Fibonacci, retrações do Fibonacci, seria aqui na faixa desse movimento de subida, se retrair 38,2%, já retraiu, bateu aqui em R$ 13,28, chegou até a bater na mínima aqui em 13,19, a mínima do mês passado, no mês de agosto, nós estamos aqui no dia 3 de setembro. Outro ponto de correção, R$ 12,04, que já entra naquela faixa de preço de suporte que eu acabei de citar, que é antigas resistências. Então, outro nível, ou seja, se chegar aqui, ó, se eu vier o movimento ainda mais para baixo e proporcionar algum sinal de fundo acima desse patamar, ficaria muito bom em termos de se alocar risco nesse papel, pensando num prazo maior. Isto é, esta seria uma forma de entrada que é aguardando um sinal de alta. E aí tem também a forma de entrada, que é eu vou buscar uma entrada mais próxima da região dos 13,18, primeira região de suporte. Se o preço cai mais, eu busco uma nova entrada aqui, ou seja, coloco mais ações na carteira e aguardo um novo movimento de subida. Se vier fraco um novo movimento de subida e começar a desconfigurar o cenário positivo que agora se apresenta, cenário positivo de longo prazo, aí posso aliviar o tamanho da carteira em cima desse papel, a quantidade de ações na carteira e buscar outros ativos mais interessantes. Mas nesse momento eu vejo a CSNA3 num aspecto bem favorável. Isso não significa dizer que o papel não vá buscar justamente esses suportes aqui, tá? Então é uma possibilidade dela vir aqui embaixo e aí o que cabe a nós? Da forma como eu uso análise técnica, eu já produzi um vídeo aqui falando como eu uso análise técnica. Cabe a nós estabelecer estratégias para possíveis movimentos do preço em cima de probabilidade. Ou seja, o caminho mais provável seria ter algo mais para cima, só que está fazendo a correção. Então, dentro dessa correção, quais são as formas que eu vou entrar de acordo com o meu perfil, de acordo com as minhas estratégias? Então, eu estou comentando algumas possibilidades aqui nessa análise especial. É importante ressaltar que aqui no gráfico quadrimestral tem alguns pontos importantes de desafio, que é a zona de resistência por volta dos 18,63 a 19,31. Aí depois disso tem 22,32 e mais acima 29,79, que é a máxima histórica. Gráfico semanal. No gráfico semanal a gente tem o papel que na semana passada proporcionou um sinal de alta, um sinal de fundo depois de um longo movimento de baixa. A tendência nesse momento no gráfico semanal é de baixa, mas em cima do patamar de suporte contra uma tendência de alta de prazo maior. Então, por esse motivo, um dos pontos que gerou a possibilidade de uma compra ali mais abaixo, região de suporte, já gerou um sinal de alta aqui no gráfico semanal. Se fosse para buscar algum tipo de entrada nesse ativo, uma entrada aqui nesse ponto com stop aqui embaixo também seria outra alternativa se fosse trabalhar com stop. A entrada de buscar a compra mais na zona de suporte para um prazo maior não teria essa questão do stop, seria só para acrescentar as ações aí na carteira. Qual outro caminho que ela pode fazer e pode gerar oportunidade de entrada após um sinal de alta? Chegar ali na região para baixo até dos R$13, a região de suporte que eu já citei mais ali no gráfico mensal e no gráfico quadrimestral, e proporcionar um fundo aqui no gráfico semanal também seria bem-vindo em termos de operação na ponta compradora. Um sinal um pouco mais de relevância por parte dos compradores a partir da semana passada seria proporcionar um fechamento ali para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, que aumentaria a probabilidade, logicamente, de fechar esse gap de baixa na casa dos R$ 15,76 a R$ 15,86, zona de resistência mais próxima que eu identifico aqui para CSN, ou seja, aqui tem um nível em torno de 15,86, 15,76 e depois o fundo ali anterior na faixa dos R$ 16, número redondo.
Partindo aqui agora para o gráfico diário, então temos aqui no gráfico diário o pregão de hoje, pregão desta terça-feira, dia 3/9, apresentando aqui uma queda já de 2,65%. A tendência no gráfico diário está basicamente indefinida, ou seja, o ativo vinha numa tendência de baixa de curto prazo, que é vista pelo gráfico diário, e com esse movimento aqui com esse movimento para cima, a ação rompeu o topo anterior, quebrou a sequência de topos e fundos descendentes. E agora vai apresentando um sinal um pouco mais forte para baixo. Fechamento abaixo da média com nova mínima aumentará a probabilidade de queda. Se for para buscar a operação de compra de swing trade de curto prazo nesse ativo, qual seria a alternativa dentro do que eu gosto aí de trabalhar em termos de swing trade? Compra de fundo ascendente, ou seja, o papel, ao invés de ganhar força para baixo, vai perdendo um pouco de força aqui nesse movimento de queda, de mais 1 ou 2 pregões, e gera um sinal de fundo ascendente, que é um fundo acima desse fundo anterior. Aqui foi um fundo, parou de cair, gerou sinal de fundo. Aqui seria a outra possibilidade de gerar um fundo ascendente, que aí trabalharia a chance de com a possibilidade de buscar uma compra de swing trade em cima desse papel de curto prazo. Então é um ativo que, de maneira geral, resumindo, gosto do cenário gráfico de prazo maior desse papel, ou seja, gráfico anual, gráfico quadrimestral, aquela sinalização, essa sinalização aqui é algo para mim muito relevante. E aí, a partir dessa sinalização relevante, monitorando devidamente um gráfico mensal ou gráfico semanal, abre-se a possibilidade de se arriscar, buscar entrada nesse papel para longo prazo. Inclusive, eu adicionei esse papel na carteira mensal, que é a carteira perspectiva nesse mês, que foi divulgada aqui no início do mês de setembro, no pregão de ontem, segunda-feira. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise especial. Um grande abraço e até a próxima.